O sobrado do Barão do Crato, além de ser uma das joias arquitetônicas do Icó, também é um dos maiores exportadores de lendas da região. Convenhamos, se cada história inventada sobre o local pagasse IPTU, a prefeitura já teria ficado rica só de boato. Entre as pérolas do imaginário icoense, existe a mais repetida, a existência de um túnel secreto ligando o sobrado diretamente ao teatro. Um luxo só. Paris tem um metrô, Londres tem um underground e Icó, muito antes de tudo isso, já teria o seu subterrâneo exclusivo, feito para nobre trafegar sem se misturar com o povão. E o povo jura de pé junto que o tal túnel existia e que dava para atravessar da pompa do sobrado do Barão ao palco das óperas sem sujar o sapato de poeira ou sem correr o risco de ser parado por cobrador de esmola. E claro, como toda boa lenda sertaneja, a coisa nunca para na metade. Sempre tem uma versão mais cabeluda que a outra. Segundo alguns, o túnel era mais do que uma passagem. Funcionava como rota de fuga para os negócios escusos da família Brandão. Outros, com mais gosto pelo macabro, diziam que o lugar era usado como câmara de horrores, onde os escravos eram mortos em segredo, longe dos olhares da sociedade fina, que só queria ver drama no palco do teatro e não nas senzalas, e que ficava localizado realmente nesse trajeto, tá? Do sobrado do Barão para o teatro, onde aqui seria o antigo Pelourinho. Agora, se você perguntar para as pessoas mais idosas de Icó, elas dirão que o túnel ainda está lá, escondido, esperando algum arqueólogo moderno tropeçar nele. De preferência, alguém com mais coragem que Indiana Jones e menos azar que os escravos da lenda. Dentro do teatro existe um alçapão no palco, onde muitos afirmam que seria a saída do tal túnel. Mas na verdade é só um alçapão, onde dá simplesmente para a fiação do teatro. O que eu acredito que aconteceu foi que em algum momento, principalmente na década de 90, segundo Miguel Porfírio de Lima, aqui começou uma questão do saneamento, né? Da rua Doutor Inácio Dias, Praça Marcial Teixeira, pequeno, conhecido como Largo do Tebege, Praça do Forricó. E aí, em algum momento, aqui devem ter achado alguma estrutura, talvez de esgoto, ou até mesmo sim, poderia ter os resquícios de uma antiga moradia, ou mesmo uma rota de fuga, que era muito comum para as famílias abastadas da época, mas nada relacionado a um túnel. Então eu acredito que tenha sido alguma estrutura, talvez até do esgoto, e alguém acreditou que seria esse túnel, né? E agora eu vou mostrar a vocês a entrada do tal alçapão, que daria para o túnel que ligaria o sobrado ao teatro. Bom, entrando aqui no Teatro da Ribeira dos Icós, agradecer à Secretaria da Cultura de Icó e o diretor Eudes Rolim. Aqui do lado esquerdo do palco, de quem entra, tem esse alçapão que muitas pessoas acreditam que aí seria a tal saída do túnel, né? O Bernardo Eduardo Brandão, o Barão do Crato, ele viria do sobrado dele para poder assistir as peças de teatro aqui e sairia nesse alçapão. Então, a gente iluminou lá na parte de dentro e eu estou entrando agora com uma lanterna. Primeira coisa que notamos são estruturas, umas vigas, né, de sustentação do próprio palco. Aí a entrada, fiação, né? E o refúgio do ar, né? Uma estrutura para passagem de ar. Temos alguns resquícios aí de apresentações que aconteceram, confetes e tal. Outra estrutura que serve para fiação do palco. E eu vou dar uma volta aqui procurando onde ficaria esse túnel que ligaria o sobrado do Barão. Mas, como vocês podem notar, mais fiação, uma estrutura de alvenaria normal, chão de terra batido, que era muito comum em alguns teatros terem essa parte na estrutura do próprio teatro, para ajudar a equipe técnica das performances, né? Naquele alçapão da entrada, sempre tinha alguém lá de prontidão para chutar o texto, como falam, ou seja, para dar o texto caso o ator esquecesse, ou então até
para resolver questões técnicas mesmo durante a performance. Aí o Eudes me ajudando aí com a iluminação. Como vocês podem ver, é apenas uma estrutura com a base aí o teto, né? O teto que seria o palco. Uma estrutura básica de sustentação de um teatro, sem nenhum resquício, em nenhum momento de qualquer perfuração no solo que prove que existe esse túnel, né? Até porque não fazia sentido o Barão do Crato. Na época que ele viveu aqui, o teatro estava passando por uma questão de inauguração que não aconteceu. Depois veio o surto de cólera, o próprio barão faleceu. Não há razão para ele ter construído esse túnel para ir assistir algum tipo de peça no teatro. A verdade, meus caros, é que ninguém nunca encontrou entrada, saída, meio ou até um pedacinho de tijolo suspeito que confirmasse o tal túnel. Mas isso pouco importa, porque em Có, quando a realidade não dá conta, a imaginação cava o resto. E se for preciso, cava até túnel.